Bem-vindos ao Umbanda para Todos. O tema de hoje é Pindorama, herança ritualística da Umbanda. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma pesquisa com um título que, olha, já diz tudo. Pindorama, herança ritualística. A proposta aqui é bem ousada, sabe? É uma proposta que mexe com o que a gente costuma aprender. Exato, ela nos convida a repensar a história da Umbanda. Normalmente a gente pensa nela como uma soma, né? Matriz indígena, africana, europeia. O famoso tripé. Isso. Mas a pesquisa sugere outra imagem, a de um palincesto. Aquele pergaminho antigo, sabe? Que um texto é escrito por cima de outro, mas se você olhar bem de perto, a escrita original, a mais antiga, ainda está ali. Pulsando sobre as novas camadas. E a tese aqui é que essa escrita original, a base de tudo, é a indígena. Exato. E antes de a gente começar, acho que é fundamental deixar uma coisa muito, mas muito clara mesmo. Por favor. A intenção desta análise não é de jeito nenhum criar uma competição entre matrizes religiosas. Não é diminuir a importância que é gigantesca, fundamental, da herança africana ou dos elementos católicos. Certo. Não se trata de uma disputa? De forma alguma. O que a pesquisa propõe é um ato de resgate, quase uma justiça histórica, sabe? É devolver o protagonismo, a agência, à cultura dos povos originários. Mostrar a força, a permanência e principalmente a tecnologia indígena como verdadeiro alicerce, o chão sobre o qual a Umbanda se ergueu. O chão indígena, gostei muito dessa imagem. Então vamos explorar essa ideia, se a base, a infraestrutura do sagrado na Umbanda é indígena, a gente está falando do que exatamente? A gente está falando da lógica por trás dos rituais. Tipo, o transe mediúnico, o uso do tabaco, das ervas para cura, a relação com as matas, com as cachoeiras. Tudo isso. A pesquisa sugere que tudo isso já existia aqui em Pindorama, muito antes das caravelas chegarem. As outras culturas então teriam se assentado sobre essa estrutura que já estava pronta. Entendi. E para a gente entender a profundidade desse chão, a pesquisa nos leva numa viagem no tempo, para antes de 1500. O ponto de partida é a figura do pajé. O pajé. Ele é, na prática, o que a gente poderia chamar de proto-médium brasileiro. Séculos antes de Allan Kardec sequer pensar em criar o termo médium lá na França. Nossa, séculos antes? Sim, e nós temos relatos impressionantes de missionários do século XVI, tipo Jean de Lery, Hans Staden. Eles descreviam, claro, entre o espanto e a condenação, rituais onde os pajés, envoltos em fumaça de tabaco, ao som de maracás, entravam em transe. E o que acontecia nesse transe? Eles falavam com vozes que não eram as suas. Caramba! Isso é impressionante, porque a descrição dos missionários, mesmo sendo hostil, né, com aquele filtro de demonização, Totalmente. ela descreve um fenômeno idêntico ao que hoje a gente chamaria de incorporação num terreiro. Exatamente a mesma coisa. Mas e as ferramentas? Os instrumentos desse transe? A pesquisa consegue traçar essa linha direta também? Essa é uma ótima pergunta. Consegue. E aí que a tese ganha uma materialidade impressionante. Vamos focar em duas tecnologias xamânicas que são centrais e continuam vivas. A primeira é a tecnologia do fumo. O fumo. O tabaco, a planta Nicotiana tabacum, é uma invenção cultural das Américas. Não existia isso na Europa, na África. O cachimbo, que em tupi era petíngua, era um instrumento de poder. Era uma forma de tornar o sopro, a alma, visível através da fumaça. O que dá um significado completamente novo para a imagem do preto velho com seu cachimbo ou do caboclo com seu charuto. Com certeza. Que muitas vezes é vista de uma forma pejorativa, né? Como um simples vício. Exatamente. Quando uma entidade num terreiro dá uma baforada na cabeça de alguém, aquilo não tem nada a ver com vício mundano. É a perpetuação de um gesto ancestral do pajé. É uma operação de limpeza, então. É um bactericida astral, como a pesquisa chama. Uma defumação que vem de dentro para fora, usando a fumaça como um veículo para direcionar energia. É ciência espiritual em ação. Uma ciência, não um hábito. Isso muda tudo. E a segunda tecnologia que você mencionou? Imagino que sejam os banhos de ervas. A mesmíssima lógica. A farmacopeia da Umbanda é herdeira direta da etnobotânica dos povos nativos.
Conceito do banho de descarrego, com guiné, arruda, alecrim. Sim, os banhos mais comuns. Eles estão diretamente ligados à prática indígena de usar folhas maceradas em banhos de rio para tirar a panema. Panema. Essa é uma palavra que a gente ainda ouve de vez em quando, mas o que ela significava para eles? Não era só um azar genérico, certo? Não, de jeito nenhum. Era algo muito concreto. Era tipo um bloqueio energético, espiritual, que afetava a vida prática. Podia ser o caçador que de repente não conseguia mais caçar. O pescador cuja rede vinha vazia. Ou uma melancolia profunda, uma doença da alma. Exato. A panema era esse desequilíbrio. E a cura vinha direto da tecnologia da floresta, dos banhos, das defumações. Essa sabedoria, essa classificação das ervas em quentes e frias, foi integralmente herdada pela Umbanda. Ok, essa base tecnológica é muito clara. Mas aqui é onde fica realmente interessante para mim. Como que essa tecnologia ancestral, que nasceu na aldeia, na floresta, se conecta com a formação da Umbanda urbana, lá no início do século XX no Rio? É o ponto-chave. A pesquisa, claro, aborda o evento de 1908, com o Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e levanta um paradoxo, porque justamente a figura de um indígena foi a escolhida para romper com o racismo do espiritismo kardecista da época, que era branco, de elite e completamente avesso aos rituais. O contexto é a chave para entender essa estratégia que foi genial. O Rio da Belle Époque era uma cidade partida. Certo. De um lado, o kardecismo científico, nos salões da classe média branca. Eles aceitavam a comunicação com espíritos, mas rejeitavam o que chamavam de rituais primitivos. O atabaque, as ervas, o fumo. O atavismo africano, como eles diziam. Exato. E do outro lado, nas periferias, nos morros, você tinha as macumbas, que misturavam tudo isso e eram brutalmente perseguidas pela polícia. O Código Penal de 1890 criminalizava o curandeirismo e a magia. Então, existia uma demanda social muito clara. Como cultuar os ancestrais da terra, os pretos velhos, os caboclos, de um jeito que fosse legítimo e que não levasse todo mundo para a cadeia. Isso. E a solução foi estratégica. No imaginário nacional, construído pelo romantismo, a figura do índio tinha sido idealizada. Ele era o bom selvagem, o nobre, o dono da terra. Era um símbolo cívico aceitável, ao contrário do negro, que ainda carregava o estigma da escravidão. Então, o caboclo funcionou como um fiador moral? Um fiador moral. Um casalo de Troia. É a metáfora perfeita. Ao se manifestar naquele centro espírita de elite, o caboclo das Sete Encruzilhadas usou a autoridade simbólica do dono da terra para dizer: aqui, nesta terra, as regras são outras. Ele abriu as portas para que os espíritos rejeitados pudessem trabalhar. Ele legitimou a presença do preto velho, do Exu, do povo da rua. Foi o caboclo que permitiu que a espiritualidade da floresta e da senzala entrasse pela porta da frente no cenário urbano. É curioso pensar nisso. O romantismo europeizou o indígena. Mas essa mesma imagem idealizada foi a arma que a espiritualidade popular usou para se legitimar contra uma elite europeizada. Que ironia! É a antropofagia cultural na sua forma mais pura. Eles devoraram o símbolo que a elite criou e usaram para os próprios fins. E essa fusão não fica só no simbólico, ela vai para o concreto, para o material. A pesquisa chama isso de arqueologia da comida. Arqueologia da comida. Gostei. É onde a prova do chão indígena se torna literalmente comestível. Vamos a essa prova, então. Como a comida de terreiro nos conta essa história? Vamos pegar a oferenda talvez mais conhecida, o padê pro Exu. Ali no prato, você tem a fusão tecnológica de continentes. O azeite de dendê, vermelho, quente, é o elemento africano por excelência. A assinatura da África Ocidental. Isso. Mas o que dá corpo, estrutura, sustentação a essa oferenda? A farinha de mandioca. A tecnologia de transformar uma raiz venenosa em alimento é uma das maiores conquistas da engenharia química indígena. Sem a farinha, o dendê seria só óleo. Exato. É a base de Pindorama que dá o suporte para a energia africana se assentar.
É a África e o Brasil se encontrando no mesmo prato. Essa imagem do padé é muito forte. Mas quando a gente pensa nessa presença indígena, a minha cabeça vai direto para o estereótipo do caboclo de pena associado aos tupi do litoral. A pesquisa se aprofunda nisso ou essa presença é mais diversa? Muito mais diversa. O terreiro se torna um mapa vivo da geografia espiritual do Brasil. O caboclo de pena é real, mas é só uma parte. A pesquisa destaca, por exemplo, os caboclos de terra ou de pedreira. Eles são de onde? Ligados à herança dos povos Macro-G, do Planalto Central do Cerrado. São entidades mais austeras, rígidas, de poucas palavras, que trabalham com a energia das pedras. O arquétipo deles reflete o ambiente do sertão. E isso se estende para outras regiões? Sim, no sul, temos a figura forte dos boiadeiros, espíritos que se apresentam como peões, laçadores e carregam a influência cultural dos povos dos Pampas, como os charruas, minuanos. Eles trazem a energia do campo aberto. Isso. Ou seja, o terreiro não cultua um índio genérico. Ele cultua a diversidade dos povos que formaram e formam este país. Então, se a gente olha para um terreiro, ele é um mosaico. O chão é indígena, a estrutura que veio depois é majoritariamente africana, mas parece que a capacidade de absorver coisas não parou por aí, né? Não parou. Essa base antropofágica permitiu que o sistema ficasse sempre aberto, poroso. E a Umbanda continua incorporando elementos de outros povos, até de imigrantes que chegaram bem depois. Sim, a pesquisa aponta influências fascinantes. Por exemplo, a magia cerimonial europeia. A prática dos pontos riscados, aqueles sigilos mágicos desenhados no chão, Com pembas, certo? eles têm uma semelhança visual incrível com os selos de grimórios, como o livro de São Cipriano, que circulou muito no Brasil. A Umbanda parece ter absorvido essa grafia mágica. E as imigrações mais recentes, já no século XX? Foram totalmente incorporadas. A imigração japonesa, que começou em 1908, no mesmo ano do anúncio da Umbanda, Que coincidência? pois é, trouxe o culto aos antepassados do shintoísmo e técnicas de cura energética. Isso foi assimilado na linha do Oriente. O mesmo com a imigração italiana. A figura da benzedeira, que benzia contra o mal-olhado, o malóquio, Ah, claro. trouxe uma sabedoria popular mediterrânea que dialogou perfeitamente com a ciência das pretas velhas. Então a preta velha, que benze com galho de arruda, está operando uma tecnologia de cura que é ao mesmo tempo indígena, africana e europeia. Ela é a personificação de tudo que a gente está falando. O conhecimento das ervas vem do chão indígena, o arquétipo do ancestral que acolhe vem da África e até o gesto de benzer contra o malóquio europeu está ali. É uma síntese incrível. Mas isso nos leva a uma questão que é inevitável. Que é a grande questão que a pesquisa levanta na sua conclusão. Se a Umbanda é essa esponja cultural tão adaptável, por que o catolicismo permaneceu de forma tão explícita, tão visível na superfície? Exato. A cruz no congá, os nomes dos santos. O Pai Nosso. Por que essa influência parece, à primeira vista, tão dominante? Depois de tudo que discutimos sobre a base indígena e a força africana, os santos e as cruzes parecem quase uma contradição. Qual é a resposta que a pesquisa oferece? A resposta é estratégia de sobrevivência. O uso dos elementos católicos foi a mais brilhante máscara de camuflagem social que se poderia criar. Diante de uma polícia que via qualquer ritual de origem africana ou indígena como crime, era preciso se proteger. Então São Jorge não veio para substituir Ogum. Ele veio para escondê-lo à vista de todos. Nossa Senhora não anulou Iemanjá. Ela serviu de salvo-conduto para o culto à Grande Mãe das Águas poder acontecer em público. A casca se tornou católica. Para que a semente que era ancestral pudesse germinar no asfalto. A casca católica protegendo a semente ancestral. Isso reposiciona completamente o sincretismo, não como fusão, mas como tática de resistência. Exatamente. Mas a pesquisa não para aí, certo? Ela encerra com uma provocação final. E a questão volta para o símbolo mais presente de todos, a cruz. O símbolo que parece ser a prova definitiva da herança cristã. E a provocação é a seguinte, e acho que é o pensamento perfeito para a gente encerrar. O próximo passo é saber se o símbolo da cruz na Umbanda é mesmo e somente uma herança tatórica, ou se ele remete a algo muito, muito mais antigo nestas terras. Será que a cruz que o caboclo risca no chão
que marca o ponto de força, não é no fundo uma referência ao Cruzeiro do Sul, a constelação sagrada para muitos povos tupi, que não viam nela uma cruz, mas o bebedouro da anta celeste? É o mistério que Pindorama ainda guarda. E que nos lembra que a investigação sobre a identidade brasileira e suas raízes espirituais está muito, muito longe de terminar.